Salve, salve, galera do InfectoCast. Eu sou a Fê e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial para também fazer um episódio onde a gente vai conversar sobre uma realidade diferente, sobre, na verdade, realidades diferentes e possibilidades. Na verdade, antes de começar, eu vou apresentar a nossa convidada. Então, eu tô aqui com a Evelyn de Lima, que é infectologista formada pelo Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, formada como médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Atualmente, a Evelyn está lá nos Estados Unidos como mestranda em saúde pública da Johns Hopkins, atuando no núcleo de pesquisa de epidemiologia da tuberculose na própria Johns Hopkins e também integrando o setor de hepatites virais, HIV, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis da OPAS, lá em Washington. Então, muito bem-vinda, Evelyn. É um prazer receber você aqui hoje com a gente. Obrigada, Mafê. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. Espero poder contribuir, trocar muitas ideias, construir muito juntos. Então, vamos embora. Ótimo. Então, hoje a gente resolveu trazer um episódio específico sobre a CROI, que é a Conferência de Retroviroses e Infecções Oportunistas que acontece lá nos Estados Unidos todos os anos. É uma conferência que já acontece lá desde o início da nossa pandemia de HIV, onde as pessoas discutem não só sobre o HIV propriamente, o vírus, mas também das complicações, das infecções oportunistas que a gente pode ter ao longo de pacientes que vivem com HIV. Essa conferência é uma conferência muito importante no circuito de pesquisas, porque é uma conferência muito forte na questão de ciência. É uma conferência que traz como um diferencial muito importante que ela é uma conferência feita tem ajuda de indústria farmacêutica. Isso é uma informação bastante importante que coloca as pessoas que estão indo como pessoas que vão por conta própria ou financiadas por instituições educacionais. A indústria não coloca ninguém dentro do CROI. E isso traz um panorama diferente dentro do que é apresentado. E hoje, a Evelyn, que estava lá, vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas antes, Evelyn, eu queria que você contasse para a gente como que você foi parar na Johns Hopkins. Saiu daqui da doutora Arnaldo e foi direto? Conta para a gente, como foi isso? Direto, foi assim. Desde a minha graduação, eu já tinha um viés para a saúde pública. Estudar a saúde pública sempre foi um tema que me chamou muito a atenção. Tantos os trabalhos que eu fui começando a fazer durante a faculdade, então eu tinha isso como um objetivo, mas não necessariamente cursar aqui onde eu estou cursando. Tanto que eu vi a intersecção entre ciências sociais, entre esses aspectos que eu sempre gostei de estudar, na infectologia. E quando eu passei como interna no Emílio Ribas, eu falei, é aqui que eu quero fazer minha residência. Eu pude desenvolver, né, todos esses olhares, todos os dias, frente a frente com os pacientes. Então, era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Eu pensei em fazer um mestrado no Brasil. Mas quando eu estava no segundo ano de residência, a equipe da Johns Hopkins visitou o Brasil e eles fizeram uma parceria com uma fundação chamada Fundação Maria Emília e eles disponibilizaram algumas bolsas de estudos para estudantes brasileiros. Então, era uma bolsa de estudo que é metade financiada pela Johns Hopkins, metade pela Fundação Maria Emília, com uma ajuda de custo para você conseguir fazer esse mestrado. Legal. Então, quando eu terminei a residência, eu apliquei, desde o segundo ano da residência, então eu estava pensando nessa possibilidade, eu apliquei para Johns Hopkins, fui aprovada, em seguida fui aprovada pela fundação, e aqui estou realizando um sonho, acho que é um momento muito importante de crescimento, muito interessante, as concepções que a gente aprende, o que amplia o nosso olhar sobre, na verdade, o que é saúde pública. Quando você fala de saúde com duas pessoas, né, deixando de ser uma pessoa só, a gente já está falando de saúde pública. Então, foi mais ou menos um pouco essa trajetória aí que me trouxe até aqui. Então, só para especificar um pouco melhor, você teve 2 processos de aplicação. Você aplicou para Johns Hopkins e depois aplicou de novo para a fundação, foi isso? Isso. O processo da fundação acontece em parceria com a Johns Hopkins, então existe um comitê que seleciona os candidatos juntos, até porque metade do financiamento vai sair da Hopkins. Então, são 2 processos seletivos diferentes, distintos, Ok, isso mesmo. ok, show de bola.
Então, acho que é uma oportunidade muito grande para você estudar também baseada em uma outra localidade, né? A gente aqui no Brasil tem uma vivência de saúde pública muito também por conta da nossa prática de infectologia. Acredito que, como você falou, né, quando a gente escolhe infecto, a gente acaba escolhendo também ir para essa área, né? Porque não só em questão de SUS, falando aí de saúde pública, né, em questão Uhum. de pagar ou não, mas em questão de como o processo de saúde e doença da infectologia é influenciado não só por fatores biológicos, né, envolve vários outros fatores. E provavelmente você aí vai ter essa discussão não só no âmbito com pessoas da saúde, mas também com outras áreas que vão estar discutindo saúde, levando isso para você de formas diferentes, né? E eu acho que não só como a doença ocorre, mas como ela também é estudada. Então, como é o nosso processo de coletar e de analisar os dados relacionados a essas doenças. Então, da perspectiva de doenças infecciosas, o Brasil, ele dá um show em muito país por aí. Quando a gente fala do nosso sistema de dados, como que a gente consegue não controlar, mas ter o controle, assim, epidemiológico das doenças, a gente tem um controle de informação muito legal. A gente usa esses sistemas todos os dias, o TB Web em São Paulo, por exemplo, ou o CICEL para HIV, a distribuição de medicamentos exclusivamente pela rede pública. Então, especificamente, né, falando de doenças infecciosas, não só o entendimento dos fatores sociais relacionados ao processo de saúde e doença, dos determinantes sociais, mas também ao estudo, à coleta epidemiológica dos dados e as políticas que a gente desenvolve em cima desses dados. Isso no Brasil é muito interessante, isso é muito elogiado fora, principalmente em doenças infecciosas. Então, a gente aprende muito sobre esses processos, como estruturar esses processos. E eu acho que a gente precisa disso, dessa técnica para fazer saúde pública no Brasil, para fazer política de saúde pública. A gente precisa de técnica também. A gente precisa saber estruturar dado, reconhecer dado, alimentar nossos bancos de dados, estruturar políticas, como fazer. Existe uma técnica para fazer uma política pública em saúde, né? Então, ganhar esse tipo de aquisição, assim, eu acho que não é suficiente um ano, obviamente, mas amplia os nossos horizontes, né? Para além do consultório médico. Com toda certeza. A duração é de 1 ano? Isso, esse master é de 1 ano. Legal, legal. Mas pelo menos você faz para além de ter esse 1 ano aí, você cria uma rede de conexão com pessoas que provavelmente você não teria aqui no Brasil e que vão poder te E ajudar quando você voltar para cá ou for para outro lugar também, né? sim, olha, a minha turma, acho que mais de 65% dela é internacional, então é composta de pessoas de fora dos Estados Unidos. Então você consegue ter uma perspectiva do que é saúde, do que é doença em outras regiões que você não imaginava um dia, ou que você talvez nem tenha oportunidade de conhecer, mas você Sim. conhece pelas pessoas que vivem e te trazem essa perspectiva. Então, amplia demais os horizontes, né? Ganhar técnica em pesquisa, o quanto isso é importante para a saúde pública, né? Eu faço a minha concentração, por exemplo, em epidemiologia e bioestatística. E isso tem me dado um aparato muito interessante, assim, para poder pensar mesmo sobre os estudos que a gente lê, sobre saber interpretar os dados científicos. Então, eu acho que isso é um defeito nosso de formação médica. A gente sai reproduzindo as informações sem saber criticá-las, né? E a gente vive um momento crítico com relação a isso, hesitação vacinal, negação da Sim. ciência. Então, a gente precisa suportar, inclusive, canais como esse, que pessoas jovens estão ocupando locais de espaço para falar sobre evidência científica, para falar sobre congressos, sobre estudos importantes, sobre o que cada um está trabalhando em prol da ciência, em prol do paciente, em prol da saúde pública. Então, eu queria até parabenizar a iniciativa de vocês, esse Ah. podcast que eu admiro um tanto. Muito legal. Muito obrigada, de verdade. Acho que a gente, é óbvio, eu trabalho como infectologista, mas fiquei como diarista do pronto-socorro do Emílio Ribas durante 1 ano, e é o que a gente sempre fala, né? É muito importante a gente saber ler um artigo, porque a pandemia veio mostrar pra gente que é muito fácil publicar, né? Que Uhum. acaba sendo muito fácil publicar e a informação de qualidade, ela vai ter que ser checada por nós, né? A gente vai ter que saber fazer aquilo, vai ter que entender para ver se realmente aquele resultado é um resultado correto, porque a gente viu, né? A gente teve
tem o exemplo aí muito grande do artigo que usa a hidroxicloroquina como uma terapêutica para Covid, hoje já despublicado depois de anos, né? Mas o quanto ele foi deletério para muita coisa, né? Por conta de que existe esse defeito, né? Na formação médica do Brasil como um todo, esse afastamento da pesquisa, esse afastamento de uma realidade de pesquisa, né? E É acho como se que, a prática clínica fosse paralela. sim, Não, ela anda junto, e ela precisa andar junto. E eu acho que também uma preocupação que tem vindo à tona, que eu tenho percebido, é a necessidade da quantidade de publicações. E isso eu estou falando de desde os pesquisadores, assim, mais renomados, grupos de pesquisas muito grandes, mas para quem está saindo da faculdade agora e acha que precisa publicar um monte para entrar na residência. E começa a publicar. Assim, a questão da quantidade e não da qualidade, de não sim. pecar pela excelência na hora de produzir um dado em ciência. Então, eu acho que essa é uma realidade que a gente precisa mesmo debater, conversar, pôr na mesa, né? Com toda certeza. E aí, então, iniciando essa questão de como foi a CROI, falando ainda desse contexto político e desse engajamento científico, me conta um pouco de como foi ter a CROI nesse momento atual político dos Estados Unidos da América, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente fala de infectologia, não tem como a gente não falar de política, porque muitas das Com coisas que a certeza. gente tem como assistência dependem da política, né? E aqui no Brasil a gente viu reflexos de programas sendo fechados por conta do corte do USAID e do PrEPFAR, né? Que acabaram gerando falta de consultas para pessoas diretamente aqui no Brasil, né? A gente teve serviços que foram fechados por conta disso. E antes do CROI acontecer, para quem não sabe, o CROI era eventualmente, durante a pandemia, teve uma modalidade online, mas ele estava voltando a ser essencialmente presencial. E agora, com esse corte em relação às políticas e também bloqueios de entradas de pessoas de outros países, o CROI acabou fazendo. O CROI acabou fazendo uma modalidade online de urgência, assim, para quem quisesse acompanhar o CROI de longe, né? E foi muito importante também para que as pessoas continuassem acessando essa parte, né? Porque é isso, né? Teve uma censura, está tendo ainda bloqueios de entradas e tudo isso pode não afetar diretamente o Brasil, porque a gente sabe que a lista não contempla o Brasil como um país com censuras de entradas, mas afeta várias pessoas, né? Como foi esse panorama lá dentro da CROI? Foi muito interessante, porque foi um congresso, foi mais do que um congresso científico, foi um congresso sobre engajamento político e como a gente precisa se manter ativo frente a isso. Então, o congresso abriu, o congresso encerrou, falando sobre o corte de financiamento, sobre a censura, sobre a importância do posicionamento da comunidade científica, todos os países que conseguiram chegar até lá com seus representantes falaram dos impactos que os cortes de financiamento estão causando atualmente e a longo prazo que isso pode causar. Membros de comunidades que advogam pelos direitos das pessoas que vivem com HIV, principalmente estiveram lá presentes, coordenaram uma manifestação, e é engraçado, porque as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo de se manifestar. Tanto é que, antes de ir para a CROI, a gente observava um silêncio muito estranho. Tanto na Hopkins ou nos núcleos que a gente via, muitas pessoas já estão sendo demitidas, e a gente está falando assim, de trabalhadores que trabalham em núcleos de pesquisa há anos, há 15 anos, sendo demitidos porque fecharam as pesquisas, encerraram os financiamentos. Então era uma sensação de incerteza, as pessoas com medo de falar, de protestar, e a gente, assim, de fora, fica como assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? A gente fica muito perdido. E aí, quando a gente foi para o CROI, foi interessante porque foi um momento de resistência, que as pessoas se posicionaram, elas estavam juntas, eu acho que isso deu um pouco de força. Então, a gente via bandeiras, broches, e a gente precisa defender o óbvio agora. Eu apoio a ciência, entendeu? Eu apoio os cientistas, eu apoio. Então, chegou o momento de defender o óbvio, que a gente não imaginava passar por isso, de lutar pelas pessoas que vão ser afetadas, de lutar para que os estudos continuem. Por exemplo, tem o Smart 4TB, que é um grupo de pesquisa aqui da Hopkins, que coordena clinical trials no mundo inteiro, de desenvolvimento de medicamentos, de esquemas terapêuticos, de estratégias de prevenção. Ele foi fechado temporariamente.
Então, os funcionários estão parados, os estudos estão parados. Isso é o que a gente consegue observar. E aí, muitos países trouxeram impactos ainda mais impressionantes. Assim, a gente ainda no Brasil tem um sistema de saúde estruturado para oferecer Sim, medicamento. Tem países que dependem exclusivamente desses fundos para oferecer medicamento para as pessoas doentes. sim. Entendeu? Então a situação é complicadíssima. É um momento de incerteza, mas foi muito importante, porque assim, a gente precisa falar sobre isso. Então foi Com isso toda que foi certeza. posto. Então a gente vai falar a cada aula, a gente vai falar que por conta desse tipo de financiamento, esse estudo foi possível ser feito. Se a gente tirou essa conclusão, foi porque existia um financiamento por detrás para poder mobilizar esses pesquisadores, para poder angariar fundos, para poder recrutar esses pacientes, para poder pagar esses funcionários, para poder oferecer essas medicações, para poder fazer esses testes. Então, foi muito importante, foi um movimento assim de engajamento político que deu força, né, para o movimento. As pessoas se sentiram unidas, encorajadas, e eu acho que precisa desse movimento de continuidade, porque senão a gente fica com uma sensação de que está tudo muito solto, está todo mundo com medo, está todo mundo nessa incerteza, e a situação é realmente muito delicada. Eu acho que o que você falou, Evelyn, é algo que eu trabalho com pesquisa clínica, né? Eu atuo na Uhum. pesquisa clínica na ponta, né? Como subinvestigadora, e acho que isso é muito importante de ser dito, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, esse financiamento precisa vir de algum lugar, né? Porque a pesquisa Uhum. ela não é de graça, ela não é barata. Para que a gente consiga pesquisar o que vai ser dito aqui hoje, por exemplo, alguém precisa financiar. E se não é a indústria farmacêutica, tem que ser um fundo, tem que ser uma outra organização, mas de alguma forma é necessário, porque as pessoas têm gastos, os exames não são baratos, essas tecnologias para serem inventadas não são baratas, e é o trabalho das pessoas também, né? Exato. As pessoas Uhum. precisam receber por esse trabalho, né? Então, acho isso muito importante de ser dito. E me diga uma coisa, Evelyn, como que você foi parar na CROI? Na verdade, eu recebi uma bolsa de viagem para poder ir para lá. Era um congresso que eu queria muito ir, foi a minha primeira vez no CROI. E o meu núcleo de pesquisa foi e me ofereceu essa. Eu Legal. insisti, eu quero muito nesse congresso, eu quero muito. E eles me ofereceram, então, suporte através desse núcleo que eu faço. Tenho um cargo de pesquisa dentro desse núcleo. Aham. E aí eu recebi esse grant para poder frequentar ir até o congresso. E aí eu tive que Legal, né? devolver, né? Trazer aulas para o núcleo, trazer nesse meu trabalho na UPAS, trazer também esses dados. Eles me liberaram uma semana, então você também devolve os dados para a gente discutir. Isso é importante. Então, assim, é um congresso muito importante para a comunidade científica no todo. Então, é muita coisa nova sendo discutida, né? Então, foi uma baita oportunidade. Que ótimo que você teve essa oportunidade, porque realmente é isso, né? É gente que acredita que a ciência é algo que precisa ser valorizada e que está ali colocando as pessoas para poderem se atualizar. Porque é isso, quando você é uma pessoa física individual, às vezes é muito difícil de ir num congresso desse, né? Porque tem vários Totalmente. gastos, né? Até mesmo para a Evelyn que está lá, né? A gente está É um falando de congresso caro. gastos caríssimo, né? Assim, para a gente, para nossa realidade. Então, que bom que Uhum. existem essas oportunidades, né? E não é só nesse momento. Aí vou deixar para vocês aí que estão escutando a gente, quase todos os congressos de infectologia, de HIV, ou de ST, ou de qualquer outra coisa, existem scholarships, né? Que você pode aplicar, pode ali tentar uma vaga para tentar fazer parte desse congresso. É óbvio que isso acaba sendo restrito, mas existem essas possibilidades, né? Que a gente pode também estar colocando no nosso leque de possibilidades para tentar frequentar esses eventos. E a gente tem tanto caso. Eu fui recentemente num congresso de tuberculose da América do Norte. Então, assim, eles não têm tanto caso de tuberculose ou a carga de doença que a gente tem. Então, eles aceitam trabalhos, eles querem trabalhos de fora e eles oferecem bolsas, inclusive da viagem completa para as pessoas de fora da América do Norte para poder ir visitarem o Congresso, participarem, trazerem as suas experiências. Eu acho que um dia na enfermaria do Emílio Rivas tinha mais casos de tuberculose do que eu encontrei lá. Com toda Então a certeza. gente precisa, a gente tem uma medicina boa, assim, né? Falando desses hospitais que a gente trabalha, o contato que eu tive, pelo menos, e a gente precisa
falar mais, publicar mais nossos casos, Sim. trazer mais as nossas experiências, tentar se arriscar mais nesses congressos. Eu tive essa percepção, meu filho, quando eu comecei a frequentar, nossa, mas tem bolsa, você consegue, você aplica aqui, você manda isso, você consegue. Eu pelo menos tive essa carência de oportunidades ou de saber mais sobre isso durante a minha formação. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o saber às vezes limita muito, né? Porque a gente não sabe disso na Não sabe que residência, às tem. vezes não falam, né? Então é Uhum. sempre importante saber que isso existe, ficar no radar e que pessoas conseguem, tá? Pessoas do Brasil conseguem ir para vários outros congressos fazendo Com isso, certeza. tá bom? Então vamos começar a falar dos temas que foram discutidos lá no CROI? Vamos lá. A gente separou algumas coisinhas aqui, mas a Evelyn também vai poder, assim, falar tudo que ela acha que precisa ser falado, porque ela é nossa interlocutora a respeito da CROI. Começando a falar, então, sobre cura do HIV. Acho que bastante que vem sendo falado, né? Acho que aqui no Brasil, quando a gente fala de cura do HIV, o maior nome que vem à nossa mente é o Dr. Ricardo Dias, que vem trabalhando isso há muitos anos no laboratório dele na Unifesp, né? Mas existem vários estudos acontecendo no mundo. Quais são, então, esses estudos que vêm acontecendo? O que foi falado sobre cura do HIV lá na CROI, Evelyn? Eu acho que a abertura da CROI, ela sempre foca num panorama, onde a gente está em direção à cura, né? Qual é o nosso momento? O que está sendo pesquisado? Quais são as linhas de pesquisa que estão trazendo mais informações nesse momento? Eu acho que não é novidade para a gente saber que o grande obstáculo da nossa cura agora é entender o comportamento dos reservatórios, né? Como erradicar os reservatórios de HIV. Então, eu acho que as estratégias, elas estão muito concentradas no alvo da cura ser os provírus latentes dos reservatórios. Existem técnicas que estão sendo estudadas, inclusive aqui no Brasil, com o Dr. Ricardo Dias e outras comunidades há bastante tempo, mas elas também estão sendo aprimoradas, né? Então, existe uma certa subdivisão, assim, do que eles chamam de terapias ou de estratégias terapêuticas para cura, né? Uma seria ativar e eliminar o vírus dos reservatórios, ou shock and kill. E aí você poderia utilizar, eles falaram alguns sobre alguns agentes reservatórios, reversores de latência. Então, qual seria a ideia? Você reverter a latência do vírus, desses pró-vírus íntegros dentro dessas células de memória, principalmente dessas células memórias de longa permanência no nosso organismo, e com isso outros mecanismos para atacar essas células e atacar esses vírus. E aí mecanismos diversos poderiam ser utilizados, né? Um dos que foi discutido, inclusive no congresso, nas palestras de abertura, foi utilizar tipo um agonista de NF e kappa-beta, que seria um fator nosso de transcrição, que ele é responsável por regular respostas de defesa do nosso organismo. Então, ele faria uma ativação dessas células que estariam com esse provírus íntegro dormente, e aí você utilizaria outra maquinaria para poder atacar essas células e esses vírus, né? Então, são estudos que estão sendo em desenvolvimento, mas são técnicas que estão sendo aprimoradas e que talvez elas abram espaço para entender tanto dar mais respostas, né, sobre o que são esses reservatórios, como eles se comportam, quais são esses tecidos mais profundos que os antirretrovirais não conseguem chegar, que o vírus consegue se manter em latência, porque pelo menos 10% de vírus, de provírus íntegros, conseguem ser responsáveis por um rebote viral quando a gente interrompe a terapia antirretroviral. Então, são questões que vão surgindo junto com possíveis respostas ao se estudar essas técnicas, né? Uma outra estratégia também possível que foi discutida e apresentada sobre alguns diversos estudos seria você bloquear e trancar, block and lock, né? Você bloquear a capacidade desse vírus de sair da latência. Então, hoje em dia a gente tem uma maquinaria genética muito avançada, então a gente está conseguindo entrar cada vez mais dentro das células. Então, proteínas muito estruturais, muito essenciais para a replicação do vírus, como, por exemplo, TAT, seriam bloqueadas a nível genético para você induzir uma latência permanente do HIV.
Então, são coisas muito interessantes. A gente está entrando cada vez mais dentro do reservatório de maneira mais aprimorada. O quanto a gente evoluiu em termos de virologia e imunologia com o estudo do HIV, quando a gente olha essas publicações, esses resultados, é surpreendente. É lógico que a cura, assim, do jeito que a gente conhece, né, a cura, eliminar total o material genético de todas as células seja um grande desafio, e ele passa por eliminar esses reservatórios. Então, Sim. hoje são estratégias concentradas em como chegar a esses reservatórios, quem são eles, como podemos eliminar de fato esses resquícios de provírus que ficam latentes em células, adormecido por anos, e que se a gente interromper a terapia antirretroviral, eles podem ser responsáveis por reativar a doença, reatar toda a carga de replicação viral em seguida. Legal. É algo que, até mesmo para a gente, né, que é infectologista, que trabalha com HIV, é algo bem complexo, né? Acho que para quem está escutando a gente, é entender que sim, é algo bastante complexo e que é algo muito mais virologia, aquele Isso. estudo complexo do ciclo viral dentro da interação com a célula humana, né, que a gente está falando de HIV, né? Uhum. Mas como a gente também consegue passar essa informação para cá, né? De uma forma para as pessoas que não têm essa prática clínica diária da virologia, como é que elas entendem o que seria uma cura do HIV, né? Acho que tem um vídeo no YouTube que é de um estudo que chama Estudo HOPE, né? Um grupo de estudos, que é um grupo de estudos que estuda a cura do HIV e foi traduzido pelo Centro de Pesquisas. Esse vídeo era um vídeo em inglês, foi traduzido pelo Centro de Pesquisas Clínicas do HC, daqui de São Paulo, para o português. Então, para quem tiver dúvidas, dá uma jogada no YouTube, Estudo HOPE, cura do HIV, que lá aparece um passo a passo mais, digamos assim, mais fácil de compreender sobre essas várias estratégias do Shock and Kill, do Block and Lock, como que isso é feito, também para que a gente conscientize, por exemplo, a comunidade, né? Porque a gente precisa da comunidade para estar falando de cura de HIV. E a gente precisa que a comunidade também entenda o que a gente está falando, né? Isso. Eu acho que a grande ideia, assim, que a gente pode tentar resumir do grande obstáculo que a gente tem é o HIV, por mais que a TARV, ela consiga atingir a replicação do vírus em todas as suas maneiras, existe um HIV, um material genético do HIV que está adormecido dentro de algumas células de memória que foram infectadas no passado. Essas células de defesa, elas podem se expandir, né, clonalmente, elas podem se replicar, e com isso elas fazem a replicação desse material genético. Esse material genético ele pode estar viável ou não para uma infecção. E aí é tentar descobrir, achar onde estão essas células. Muitas vezes elas estão em tecidos difíceis de penetrar, ou antirretroviral, a gente não consegue, elas não expressam. Então, eu acho que, de maneira geral, é um perigo silencioso. A gente não consegue falar de erradicação se a gente não consegue erradicar o que a gente não consegue ver. E a gente precisa entender o que a gente não consegue ver. Então, eu acho que esse momento de busca pela cura, de superar, né, os reservatórios, passa pelo conhecimento. Então, tudo isso que a gente falou, dessas estratégias, são hipóteses possíveis, né? E não Sim. que estão guiando novas terapêuticas, mas não necessariamente elas vão ser responsáveis, de fato, por, quem sabe, surge alguma outra coisa muito mais revolucionária. Mas eu acho que é basicamente esse é o caminho. Não, foi ótimo, foi ótimo. A respeito, então, de panoramas que a gente tem, já falando, então, de novas perspectivas, já que você abriu aí essa janela, pulando um pouquinho da cura, vamos para a prevenção e para o tratamento do HIV, pensando aí nas novas drogas, né? A gente está numa era de PrEP de longação, a gente está numa era aí de tratamentos injetáveis, a gente está aí falando de novos medicamentos. Agora o SUS acabou de incorporar o Fostensavir, que é uma droga que age num novo lugar, né, em relação a todos os medicamentos que tinham aqui disponíveis. A gente já está falando de tratamento com lenacapavir. Então, são coisas que ainda no Brasil nós não temos disponíveis, mas que já são realidades fora do Brasil,
né, que já são utilizados. Conta pra gente um pouquinho quais foram as novidades em relação a esses estudos de prevenção e tratamento de HIV que você viu? Fê, o que me chamou mais atenção, né, não necessariamente foi o desenvolvimento de novas drogas, mas de novas tecnologias de entrega das drogas, ou seja, é melhorar a farmacocinética dessas drogas. Então, eu acho que as novas tecnologias, sejam para prevenção, tratamento de HIV e inclusive de outras doenças como tuberculose, vão passar agora por drogas injetáveis de longa duração. Então, essa é a ideia, é a gente romper com a ideia de tomar um medicamento oral todos os dias. A gente sabe que não é todo mundo que consegue. Que A não só gente que tá no Emílio estigma, sabe muito bem, né? A gente que tá não é na porta do só. pronto-socorro do Emílio Ribas, a gente sabe que se A fosse gente só sabe dar o muito bem. remédio, era muito Tava tudo certo. fácil, Não né? é isso. A gente passa desde o estigma até a não aceitação, a você lembrar da doença quando você ingere a medicação, ou você ter problemas de acesso aos serviços de saúde para ter acesso à medicação diária. Então, assim, são dificuldades inúmeras que a gente sabe que impactam nas taxas de tratamento, de sucesso de tratamento. Então, a gente precisa investir em novas estratégias de entregar essas drogas e melhorar a farmacocinética dessas drogas. Eu acho que está, assim, destaque, tomando palco. O lenacapavir foi o destaque da CROI do ano passado, né? E dessa vez ele vem com mais novidades. Então, o lenacapavir então, vem com a possibilidade de uma injeção de uma dose maior, intramuscular, uma vez ao ano. Então, foi isso que eles apresentaram. Os níveis foram plasmáticos, foram até maiores do que a versão subcutânea, e o estudo já está indo progredindo para a fase 3 agora. Então, saiu de fase 1A, já está indo direto para a fase 3. Foi essa grande novidade do lenacapavir. O que eu achei muito interessante também de droga injetável é a perspectiva de droga injetável de longa duração para bedaquilina. Então, isso pode ser uma ótima alternativa não só para tratamento, mas para prevenção de tuberculose. Então, a gente sabe, tratar tuberculose não é fácil. 6 meses não é, gente. Então, imagine uma droga injetável para algumas populações específicas, para a população que você não vai conseguir ver. Isso é muito interessante. Teve também um outro estudo apresentado, que é o Rio Trial, que aí ele usa a droga injetável, mas os BNABs, que são aqueles anticorpos amplamente neutralizantes, como uma estratégia. Então, o que eles fizeram? Os pacientes que tiveram um diagnóstico recente de HIV entraram em terapia antirretroviral e ficaram com a carga viral indetectável. A partir daí, eles suspenderam a TARV e começaram a fazer uma combinação de 2 anticorpos. E aí observaram quanto tempo eles conseguiam manter a carga viral indetectável, sem rebote. Então, um terço, se não me engano, 75% dos pacientes conseguiu manter por pelo menos 20 semanas, e um terço deles conseguiu por mais de 72 semanas. Então, o que isso traz? Não que a gente vai substituir a forma de tratar, não, mas a gente pode pensar em revolucionar a forma como a gente toma medicamento para HIV. Então, assim, não mais pílulas diárias, mas quem sabe injeções de 6 em 6 meses, anuais. Então, a gente passa a revolucionar a forma como essa medicação é entregue, e isso tomou muito destaque. Eu acho que isso foi um ponto muito, muito alto, assim, do congresso. Acho que o que a Evelyn está trazendo é algo muito importante quando a gente fala de medicações de longa ação, é que nesses tratamentos, tanto da tuberculose quanto do HIV que ela citou aí, a gente nunca faz monoterapia. Então, não tem como, por exemplo, alguém vir, criar o lenacapavir e achar que a gente vai mudar a realidade do tratamento do HIV, por conta de que ele sozinho, ele não vai ter a ação que a gente quer por muito tempo. Então, a gente precisa que essa tecnologia continue a ser desenvolvida para que a gente, por exemplo, combine essa tecnologia, né? Exato. Então, por exemplo, o que a gente vai combinar com o lenacapavir? Hoje já tem estudo combinando o lena com os BNABs, não é isso? Exato, isso. Então, foi um estudo muito interessante que combinou lenacapavir com 2 BNABs, e aí viu que a eficácia foi similar à terapia antirretroviral em 96% dos casos. Então, foi um estudo de não inferioridade. Então, isso revoluciona mesmo, assim, e aí, tá vendo, a gente tá fazendo uma estratégia combinada, não só de antirretrovirais, que agem em multiplicação, na replicação do vírus, mas em estratégias diversas. Os BNABs agem neutralizando as glicoproteínas, né, dos vírus, mas também aumentando a nossa resposta
como se fosse uma vacina. Ele estimula a resposta T, a resposta celular, para atacar as células infectadas, e também atuam também nos reservatórios, provavelmente reduzindo o reservatório de HIV. Então, por isso que os BNABs podem ser uma estratégia super interessante no futuro de tratamento. E acho que isso que a gente está falando, é óbvio que quando a gente está falando de estudos, a gente precisa entender qual fase esse estudo tá, como a Evelyn mesmo disse, né? Então, esse estudo do Lenacapavir anual, ele foi feito num estudo de fase 1, o artigo que está publicado no Lancet mostra isso muito bem. É um estudo aberto, com pouquíssimas pessoas, e que avaliou se a farmacocinética da droga se comparava à farmacocinética dos estudos apresentados de fase 3 de prevenção, que eram o Purpose 1 e o Purpose 2, né? E foi visto que sim, que essa farmacocinética, que essa concentração de medicação superou e muito as concentrações que foram concentrações protetoras para o HIV, mas que não é só ter droga no organismo que vai fazer com que você não se infecte. Existem vários outros fatores que precisam ser avaliados em estudos de fase 3 e 4, que estão estudos de vida real, de vida real, isso mesmo. Estudos de avaliação de efetividade para aquilo que é colocado e estudos de vida real para avaliar se isso é realmente factível. Porque não é uma pessoa que vive com HIV, são milhões de pessoas, né? Isso envolve realidades custo, múltiplas. isso envolve realidades múltiplas, isso envolve locais múltiplos, então tudo isso acaba influenciando muito quando a gente fala aí de tratamento e prevenção de HIV. Isso mesmo. Então, assim, os estudos são muito precoces, eles focam muito em dose, segurança, provável eficácia, mas eles evoluem numa velocidade muito interessante. Então, a gente sabe que daqui no próximo ano a gente já vai ter resultados muito promissores, né? Ou que não. Bom, né? Que ótimo, que ótimo. Isso é muito legal. Então, a gente consegue ter essa perspectiva. Inclusive, 2 novas drogas que foram apresentadas como estudos de fase 2, o VH184, que é um novo inibidor de integrase de terceira geração, e VH499, né, medicamentos sem nomes ainda, que seria um inibidor de capsídeo, eles se mostraram seguros, eficazes, num grupo seleto de pacientes, com certeza, mas essa perspectiva de drogas injetáveis foi, assim, a conclusão dos estudos. Essas novas drogas estão sendo testadas agora em formulações injetáveis de longa duração. Então, todas as drogas em desenvolvimento agora vão começar a testar isso. E eu acho que isso foi um ponto muito interessante. Então, assim, é um novo inibidor de integrase, talvez com uma maior barreira genética à resistência, uma maior barreira de resistência, uma nova formulação de um inibidor de capsídeo, muito interessante. Mas também eles vão ser testados como formulações de injetáveis com longa duração, porque é isso que a gente está almejando aqui nesses próximos anos. Ótimo, ai que tudo, né? É maravilhoso. E acho que esses congressos de áreas específicas, né? Quando a gente vai para um congresso de HIV, eu acabei ano passado indo para o IAS, que foi em Munique, é algo que abre muito a nossa mente para ver que, assim, o horizonte é muito brilhante, né? A gente vê que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para a gente conseguir fazer coisas magníficas, mas essas tecnologias precisam ser entregues para as pessoas que precisam, né? Exato. E aí vem essa luta, né? Essa luta do financiamento, essa luta da gente poder levar isso, por exemplo, para contextos específicos, né? Para, por exemplo, as pessoas em situação de rua aqui do Brasil que não fazem uso de terapia antirretroviral, qual seria o impacto de uma terapia de longa ação para essas pessoas em questão de controle virológico, né? Em questão de controle de saúde pública, de transmissão de HIV também, né? Então, a gente precisa disso, né? A gente precisa a gente precisa falar sobre isso, precisa de técnicas, precisa de financiamento, precisa de implementação, porque tecnologias básicas, Mafê, que a gente tem hoje, por exemplo, o GeneXpert, a gente acha que é óbvio, mas boa parte, você vai no litoral de São Paulo, no interior de São Paulo, as pessoas não conseguem fazer o GeneXpert quem precisa. Isso para a nossa realidade, às vezes, de São Paulo, como assim? Isso tem há tanto tempo implementado no nosso sistema de saúde, essa tecnologia que a gente acha que já nem é mais tecnologia, não chega a quem precisa fazer. Sim. Então, a gente vai, a gente fica fascinado, a gente vê o quanto de gente incrível está trabalhando, o quanto dado está sendo coletado, está sendo gerado, quanta tecnologia, mas entra aquilo, isso precisa chegar para quem essa tecnologia foi, inclusive, desenvolvida. Pensando nela, né? Sim, com toda certeza.
E quando a gente fala de HIV, a gente tem uma população que é uma população que eu acho, pelo menos aqui no Brasil, que a gente escuta pouco a respeito de, por exemplo, crianças e adolescentes vivendo com HIV ou AIDS, né? Uhum. A questão de como são os estudos, como são os tratamentos. Acho que nós da infectologia que somos formados para adulto, digamos assim, Isso, a né? gente se A distancia gente demais dessa área. distancia demais, demais desses estudos, né? Você ouviu bastante sobre questão de crianças vivendo com HIV ou AIDS? Quais são os estudos? Como que tá essa questão? Assim, eu acho que eu tenho um estudo que foi um dos queridinhos da CROI desse ano, é o estudo PETIR, que ele trouxe uma perspectiva numa lacuna que a gente tinha, significativa, que é a disponibilidade de antirretrovirais para a população neonatal. Então, para as crianças expostas ao vírus do HIV, a gente não para pensar como é difícil oferecer um xaropezinho de medicação para essa população. E o quanto a gente usa medicações assim, não atrasado, mas medicações antigas, a gente não desenvolveu o tanto que a gente desenvolve para adulto para essa população. Sim, com Então, certeza. o Petit ele traz pela primeira vez a primeira evidência concreta para expandir a recomendação de dolutegravir desde o nascimento até a 4ª semana de vida para as crianças que foram expostas ao HIV. Então, eu acho que foi um grande destaque dentre outras publicações que esse estudo fez, eu acho que essa foi a que recebeu o maior destaque. E aí, o que trouxe de novidade também é a formulação sólida. Foram comprimidos dispersíveis e filme orodispersível. Então, é tipo um Ai, que tudo. papelzinho que você coloca na língua da criança e aí rola a absorção da droga em dose Gente, incrível. certeira. Porque assim, você imagina, você colocar um xarope, você tá perdendo dose, muitas vezes a criança regurgita, você tem Sim. medo de dar dose a mais. Imagina que isso pode acontecer, isso acontece o tempo inteiro. Então, uma dose fixa, certeira, num papel de orodispersão. E aí, o que foi muito interessante foi a sensibilidade do estudo, porque a opinião das mães virou um resultado. Então, Que assim, tudo. isso é necessário, né? Ter Com essa toda sensibilidade. certeza, né? Porque é a ponta, né? É que faz Exato. Então, sentido assim, isso. resultado foi bem aceito pelas mães, as mães se gostaram mais da formulação do papel, agora dispersível, mais do que a Que formulação tudo. do comprimido. Então, a opinião das mães foi tida como um resultado do estudo. Eu achei essa sensibilidade, achei, assim, fantástica. Elas também se mostraram abertas a possibilidades de aberturas injetáveis. Eles fizeram uma pergunta: você consideraria uma formulação injetável para prevenção? A maioria delas respondeu que se consideraria aberta a essa possibilidade. E aí, como o dolutegravir ele já é um medicamento amplamente acessível em países de baixa, média renda, essa estratégia, então, ela pode ser uma integrada a protocolos de prevenção e tratamento de HIV em neonatos de forma eficaz. Eu Que achei, tudo. assim, fantástico esse estudo. Uhum. Eu acho que é algo que, para a gente que vê a prática, né? O dolutegravir, ele passou por um período, né? Os inibidores de integrase como um todo, mas principalmente o dolutegravir, né? Que veio com muito mais força. A gente passou por um período de incerteza a respeito da interação do dolutegravir com o fechamento de tubo neural, né? E isso colocou os inibidores de integrase tanto para fora do uso do cabotegravir em gestantes, né? Quanto o uso do dolutegravir em crianças, né? E agora a gente vem vendo que, na verdade, isso não foi replicado em outros estudos e começando a trazer o dolutegravir, que é um medicamento de excelência para uma Uhum. população que antes não conseguia acessar uma medicação assim, né? E assim, eu acho que a conferência também trouxe uma coisa importante, assim, devemos incluir crianças nos estudos, devemos incluir mulheres nos estudos e devemos incluir gestantes nos estudos. Sim. Estudos de prevenção, por exemplo, teve um panorama muito interessante de prevenção de HIV em mulher gestante. Então, assim, a gente tem evidência que você pode usar truvada, que você pode usar cabotegravir, que você pode usar anel. Então, assim, vambora incluir essa galera, entendeu? Lenacapavir também. Então, a gente precisa de mais representatividade. Foi muito interessante porque mulheres que estão grávidas, elas têm um comportamento de mais de risco porque elas usam menos preservativos e elas têm um risco acrescido de outras infecções sexualmente transmissíveis, muitas vezes assintomáticas, que podem aumentar o risco Sim. de infecção pelo HIV. Então, assim, precisamos falar sobre o risco
delas. Teve um estudo muito interessante que chama PRIMA, foi realizado no Quênia, e era uma política de oferecer PrEP para gestantes no pré-natal. E aí eles dividiram em 2 grupos. Um recebia, era universal, então você oferecia para a gestante receber a PrEP, e outro era com a população que era assim tida como tendo fator de risco. Então, se tinha um parceiro soro discordante, se teve alguma IST nos últimos 12 meses, enfim. E aí eles perceberam que foi muito mais, a aceitação foi muito grande no grupo que você ofereceu universal. Então, pessoas que não eram classificadas como at risk antes, elas acharam que estavam. Então, a própria percepção, eu estou sob o risco. A própria percepção da gestante de falar, eu quero me proteger, então eu quero ter acesso, eu preciso oferecer. E aí, foi muito interessante, porque a aceitabilidade foi grande entre as mulheres, mas a descontinuidade também foi grande no período pós-parto, que a mulher está enfrentando, amamentando, cuidando da criança, então a própria proteção dela pode ser deixada de lado. Então, como a gente chegar perto dessa mulher, incluí-las nos estudos, criar estratégias de retenção dos serviços de saúde para manter a prevenção mesmo no período pós-parto, enfatizando de que essas drogas são seguras, são eficazes. Então, assim, vamos embora, galera, vamos continuar trabalhando com essa população que precisa de mais representatividade. Então, crianças, mulheres e também usuários de drogas injetáveis. Foi um grande ponto a ser destacado, como eles precisam estar dentro dos estudos, como populações vulneráveis pouco representadas nesses últimos estudos. Aqui tudo, né? Porque a gente pensa realmente, aqui no Brasil acaba sendo... os estudos de prevenção acabam não abarcando tanto mulheres cisgêneras, né? Muito por conta da história da epidemia do HIV aqui no país, né? E esses estudos acabam acontecendo muito em contexto de continente africano, né? O estudo do anel que a Evelyn falou, né? Que são estudos de anel de doravirina, impregnado com doravirina, né? Que é um antirretroviral, em uso intravaginal. É algo que é muito exclusivo de continente africano, né? Uma tecnologia que as mulheres de lá, as mulheres cisgêneras, elas se unem para fazer campanha para que isso consiga financiamento, porque elas querem usar. Eu participei de uma palestra lá no IAS em Munique com o grupo que desenvolveu, porque para vocês terem uma ideia, essa tecnologia não foi desenvolvida por indústria farmacêutica. Essa tecnologia do anel de doravirina foi desenvolvida por um grupo de estudo e foi feito sem patrocínio, e elas conseguiram fazer com que esse estudo desse certo, e hoje ele é produzido através dessa forma, mas elas ainda precisam de muito investimento para que isso consiga ser disseminado. E a gente fala, mas o anel, realmente, quando a gente pensa comparativamente, o anel ele tem uma redução de que os estudos colocam estudos de fase aberta, né? Até 50% de redução de infecção, né? E quando a gente compara com PrEP oral, é um número baixo, né? Pensando aí na efetividade da PrEP oral. Mas quando a gente coloca na vertente de adesão, as mulheres cisgêneras abandonam PrEP imensamente mais do que abandonam, por exemplo, o uso de um anel intravaginal que ela coloca lá e depois de 28 dias ela troca, entendeu? Fora que isso dá para ela uma liberdade muito grande. E o parceiro que está fazendo com ela não de autoempoderamento, exato. Ninguém precisa saber. Isso que foi discutido, é o autoempoderamento, assim, é a mulher que decide sobre isso. Então, e aí você vê, a gente não coloca essas pessoas nos estudos porque a gente classifica o risco delas e talvez a gente esteja classificando o risco errado das pessoas. Sim. Talvez a gente não esteja abordando isso. Um estudo que eles discutiram, também eu não vou lembrar tudo, os detalhes, mas era assim, a PrEP disponível numa farmácia. Então, qual era o perfil de pessoas que buscavam? E aí, diferia do que a gente imaginava, eram mulheres jovens, menos de 25 anos, que estavam buscando PrEP. Então, talvez a gente tenha que pensar que a população que a gente está intitulando somente, não que realmente tem fator de risco, mas a gente precisa talvez ampliar e ouvir mais essa população que fala, eu acredito que eu estou sob o risco. É isso, né? Porque, na verdade, é a pessoa que avalia qual é o risco dela, né? É ela que vai dizer pra gente, eu quero usar.
esse medicamento porque eu acho que eu tô em risco. E não eu que coloco um critério do tipo, você precisa transar com tantas pessoas para ser considerado Exato. Quantas risco, infecções né? e ISTs que você nem sabe se você já teve, porque muitas vezes assintomáticas, elas entram no critério para você classificar alguém como tendo risco acrescido ou não. Então a gente Sim. precisa rever um pouco disso. Eu acho essa prevenção do anel de dapirina para mim é algo revolucionário, sabe? Eu acho que depois que eu voltei do lá do congresso, eu falo disso para todo mundo, porque eu acho muito incrível, sabe? É uma Isso. tecnologia que Uhum. as pessoas querem, as pessoas estão falando, gente, faz o que eu quero, né? Uhum. E a gente tá tendo que. A gente precisa falar mais disso, porque aqui no Brasil nunca eu tinha ouvido falar sobre isso, né? Que era algo que era muito outra realidade. E a E gente usar fez essa esse congresso. tecnologia, né, Mafê, Sim, assim, usar para estudar até outras medicações, tipo, usar a tecnologia do anel para estudar, assim, será que a gente não pode testar outros antirretrovirais que a gente está com estudando toda como uma certeza. forma de entrega da medicação? Então, assim, tornar isso uma plataforma possível. Eu acho que essa é a mensagem. Acho incrível isso, incrível mesmo. E que bom que a gente já está chegando nisso de que vamos estimular as pessoas que estão ali pesquisando também a trazerem essas pessoas para os Essa estudos, né? perspectiva, Com exato. toda certeza. E sobre envelhecimento nas pessoas que vivem com HIV? Acho que ano passado a gente teve o grande dado do Reprive, né? Que foi um estudo que até o Brasil participou também, né? Mas como que está essa questão de discutir o envelhecimento nas pessoas que vivem com HIV? É uma realidade, né, Mafê? Assim, agora a gente, quem estuda HIV, precisa estudar envelhecimento, né? Sim, Se entender conceitos de envelhecimento. Um deles, por exemplo, para mim, assim, que eu tenho estudado há pouco tempo, é fragilidade. Então, assim, a gente parar de classificar as pessoas 50 a mais pela idade que elas têm, mas pelo nível de fragilidade que elas têm, porque o envelhecimento é um processo muito individual. Então, sim. se agora a gente está lidando com pessoas que vivem com HIV que estão envelhecendo, a gente não pode mais falar assim, ela tem 65 anos. Não, é qual o nível de fragilidade que ela tem. Então, as perspectivas sobre o olhar que o infectologista agora precisa ter de conceitos mais apurados sobre o envelhecimento foi muito claro. Então, a gente precisa, essa intersecção com a geriatria, com a cardiologia, está cada vez, acho que, mais presente na clínica, né? E aí, o Reprieve veio com muitos dados, inclusive dos estudos do ano passado. Então, assim, pitavastatina reduzindo o risco de eventos cardiovasculares maiores em 35%, reduzindo o LDL, reduzindo progressão de placa coronariana não calcificada, estabilizando essas placas, reduzindo provas inflamatórias relacionadas com o risco acrescido de doença cardiovascular. Então, assim, é isso, funciona, né? Todos esses estudos vieram assim, e aí eles fizeram uma comparação com fragilidade, que eu achei muito interessante. Então, que a pitavastatina, ela teve um efeito protetor independente do nível de fragilidade. A gente sabe que De pacientes tudo. pré-frágeis e frágeis, eles têm um risco acrescido de eventos cardiovasculares maiores, mas a atuação da pitavastatina foi independente do nível de fragilidade. Então, acho que essa foi um achado muito interessante. E que o uso das estatinas, ele não pareceu ser modificado pela carga viral ou por fatores específicos do HIV. Então, ela tem uma atuação no processo inflamatório das placas, da fragilidade das placas, né, da estabilidade que elas têm e da proteção cardiovascular, independente da contagem de CD4, independente da contagem da carga viral detectável ou não, ou do nível de fragilidade. Então, é uma Tudo. realidade. O que a gente precisa, talvez, agora são protocolos mais claros de classificação dos nossos pacientes com relação ao risco cardiovascular. Então, assim, Sim, se a gente não tem guideline, se a gente não tem protocolo, é muito difícil implementar. Como que a gente vai orientar os médicos que estão lá na ponta, todos os sim. dias? Então, e criar os nossos próprios protocolos. Então, eu acho que isso já está muito bem estabelecido, do risco cardiovascular acrescido na pessoa que vive com HIV, dos benefícios relacionados a algumas estatinas. Isso está claro, já há alguns anos eles vêm falando sobre isso, mas eu acho que a gente precisa criar protocolos melhores para direcionar a nossa prática clínica, inclusive para classificar esses pacientes. Não ficar um pouco arbitrário, né? Na classificação ele é o quê? Médio, alto risco, vamos subir um ponto na minha cabeça.
coisa. Não, não pode ser desse jeito. A gente precisa ser mais protocolado para guiar as ações de saúde pública e, inclusive, oferecer essas medicações como parte integrada do cuidado ao HIV. Isso é muito importante de ser dito, né? Porque a gente está falando de medicações que aqui no Brasil podem ser muito fragmentadas, né? A prescrição. Então, o paciente vai passar por cardio, vai passar por não sei o quê. A gente, enquanto infectologista, precisa entender que o nosso cuidado vai ter que ser completo. Exato. Né? Não vai dar mais Porque tempo pro cardio para falar disso. porque às vezes, muitas das vezes, você é a única profissional da saúde que o paciente vai passar aqui. Às vezes não consegue passar em outro médico, às vezes não consegue acesso. Então você, enquanto infectologista, vai manejar as comorbidades, vai manejar os riscos para não só doenças cardiovasculares, mas também para cânceres preveníveis, vai precisar saber os rastreios que são necessários, e tudo As isso a gente interações precisa. medicamentosas. A gente precisa saber disso com base também na nossa realidade Brasil, né? Com base no que a gente tem aqui de disponível, no que a gente pode aplicar para a nossa prática clínica, né? Isso é muito importante que a gente pense, né? Que talvez você seja a única oportunidade profissional que aquele paciente vai estar vendo, por exemplo, nos próximos meses em questão de saúde. Então aproveite essa consulta para discutir para além do vírus, né? Porque ali é uma pessoa, é muito além do vírus, né? A gente precisa facilitar também os nossos protocolos de prescrição, os nossos fluxos de atendimento, assim, eu acho que facilitar a saúde pública, facilitar o dia a dia. Então, assim, a gente, para prescrever uma estatina de alto custo, todo mundo sabe o quanto de documento que você precisa preencher para entregar junto da receita. E se aquilo faz parte do cuidado integral, por que não a prescrição dela tem que vir junto com a TARV, por exemplo? Sim. Então, assim, a unificação, os protocolos e a facilitação dos fluxos institucionais para que esse cuidado seja acessível. O paciente tem que ir lá na farmácia de alto custo para pegar a medicação. Você entende? Então a gente está falando assim, a gente está oferecendo, mas está oferecendo daquele jeito. Sim, é. Então isso Eu tô precisa falando entrar assim, melhor ó, nos toma. protocolos. Aqui, ó, Exato, pode. mas vai lá Aqui na você, farmácia se de você alto quiser. custo, fica 2 horas lá na fila, entendeu? Eu vou ter que preencher mais 40 minutos de papel aqui para você, tudo bem, vamos lá. Então, assim, não dá. Então, isso está muito bem claro do risco cardiovascular, do envelhecimento da pessoa que vive com HIV. A gente precisa melhorar os nossos protocolos de fluxo de atendimento, de prescrição, e isso está em guideline. A gente precisa dos guias brasileiros alertando o risco cardiovascular, criando comitês de como classificar, de como manejar. Isso precisa ser disseminado para todas as regiões do país. A gente precisa uniformizar as nossas práticas de cuidado da população que adoece com HIV, porque é uma população que tem um risco cardiovascular acrescido, ela tem mais interações medicamentosas, é uma população que vai ter a imunossenescência e o risco para outras doenças infecciosas. Então, e a gente está experienciando isso, é uma novidade. As pessoas que vivem com HIV estão envelhecendo agora. Então, é o que a gente está aprendendo, é o que a gente está vendo na prática. Então, a gente precisa adequar melhor os nossos protocolos e fluxos de atendimento para essa população. E foram discutidos outros fatores que corroboram o envelhecimento de pessoas vivendo com HIV, Evelyn? Eu vi um que eu achei assim, muito interessante, que seria o papel do CMV assintomático, né, da perpetuação de vírus latente com o envelhecimento e com os desfechos relacionados ao envelhecimento. Então, um desses estudos, ele usou o letermovir em pacientes que tinham HIV e um citomegalovírus assintomático, então sem doença causada por CMV. Foi viremia positiva, você diz, né? Não, na verdade, nem necessariamente viremia positiva, porque eles não colocaram como critério qual o nível de viremia ou não. Mas, assim, pacientes que já tiveram contato com CMV. Já tiveram contato. Entendi. Exato, então, mas não tinham doença pelo CMV. Então, a gente vai fazer 2 braços. A gente vai tratar o HIV e no outro braço a gente vai tratar o HIV e dar medicamento para tratar o CMV. Então, seria uma terapia supressiva para CMV.
Depois de 48 semanas, eles tiveram alguns resultados. Então, o primeiro desfecho foi avaliar nível plasmático de receptor solúvel de fator de necrose tumoral tipo 2. E isso seria um indicativo de uma ativação imune persistente. Então, será que a ativação imune persistente, a infecção crônica, corroboram para o envelhecimento diferenciado nessa população? Todo mundo estaria sob esse risco. E qual seria o papel de interação do HIV com o CMV? Seria diferente? Então, eles dosaram outras citocinas inflamatórias. E aí, o que eles trouxeram de resultado, eu achei muito interessante, porque não só os níveis das citocinas inflamatórias, dos marcadores inflamatórios foram menores em 48 semanas, mas também os pacientes tiveram melhores desempenhos físicos. Isso não é comum a gente avaliar em estudos de infecto, porque a gente não costuma, né, estudar envelhecimento, mas assim, medidas de funcionalidade, força de preensão, velocidade, fragilidade, e aí apresentaram uma tendência de benefício no grupo que usou letermovir. Não que isso vá mudar ou revolucionar, mas assim, é aquilo, traz perspectivas para além do que a gente consegue ver. Esses vírus, a latência viral, o quanto ela corrobora para alguns desfechos a longo prazo, em termos de envelhecimento, em termos de inflamação, de ativação crônica, e o sinergismo com HIV, como é que se comporta? Então, eu achei muito interessante também. Eu não sei o que a gente vai ter daqui para frente relacionado a esse estudo, mas eu achei um aspecto que eu não tinha tido contato anteriormente, que eu achei muito interessante, inclusive avaliar desfecho de funcionalidade, né? Levantar da cadeira, levantar com mais força da cadeira, né? Eu achei isso muito interessante. Acho que isso também traz um panorama de também estudos possíveis dentro do CMV na área das pessoas vivendo com HIV ou AIDS, né? Porque quando a gente fala de CMV, muitos estudos são relacionados a pacientes oncohematológicos, a pacientes transplantados, o letermovir, propriamente dito, né? Foi estudado nessa população, mas quando a gente fala do HIV e o CMV, a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento. Né? E acho que trazer isso mostra que a gente precisa estudar, que a gente precisa terapêuticas colocar, assim, né? Sofridas, né, Mafê? Né? Para tratar CMV doença é sofrido, né, cara? Tipo, Não, não com é toda fácil, é uma certeza. E a doença. gente não sabe quando trata, a gente não tem critério de tratamentos muito bem estabelecidos, a Os gente tem próprios níveis de dificuldade para viremia a fazer. gente não sabe A gente interpretar muito bem, entendeu? Pois é, pois é. Acho que isso coloca um grande foco de que, olha, essa medicação é uma medicação que mostrou diferença nisso, então a gente precisa estudar como é o papel disso dentro de uma realidade outra, né? Dessa disfunção ao invés daquela outra. E acho que isso traz possibilidades incríveis para a gente começar a discutir de novo TMV no HIV de uma forma muito mais forte, né? Numa outra E coisa ampla, que a gente abrangente, isso, tem. Com toda exatamente. certeza. Que tudo, que incrível. E aí, do que a gente separou, eu queria que você comentasse um pouco a respeito de um tema que agora a gente vem falando bastante, que é a baixa viremia persistente. A gente, principalmente com o advento da terapia dupla, né? A gente vem vendo bastante em relação à baixa viremia persistente, mas não somente, né? Até mesmo o paciente em terapias triplas, a gente tem visto essa baixa viremia persistente. E conta pra gente o que foi falado a respeito disso. Explica, acho que é legal explicar um pouquinho o que é essa baixa viremia persistente, né? Que é um conceito mais novo, né? E aí, o que você viu de estudo lá? Viremia baixa persistente ou viremia residual não suprimível é a presença de um RNA, um material genético do vírus detectável, na vigência de uma terapia de retroviral efetiva, sem falha de adesão e sem evidências de que esse paciente seja resistente a essa terapia, ou seja, a terapia está adequada. Então, o que está acontecendo que a gente está identificando esse vírus? Seria falha virológica? Eles teriam um potencial de transmissão? Então, tem uma implicância clínica muito importante para a gente. Então, o que foi muito discutido sobre a fisiopatologia da viremia residual? E muito foi discutido também sobre a questão dos reservatórios, da expansão clonal e o que isso teria a ver uma coisa com a outra. Então, a presença de células infectadas, né, com o DNA do vírus e esse provírus dentro do nosso material genético de forma latente, conforme o tempo vai passando, a pessoa sobre o uso de arte, a gente vai modificando o perfil desse reservatório.
Então, o que vai acontecendo? A maior parte desse reservatório vai se tornando de provírus que não são capazes de gerar uma nova infecção, são provírus defeituosos. E 10%, assim, até 10% desse reservatório seriam de provírus íntegros, que seriam responsáveis pelo rebote viral quando a gente interrompe a TARV. Mas então, esse paciente está sob a TARV, então o que está acontecendo? Estudos, e muitos deles que foram discutidos, indicam que um possível defeito numa região desse provírus, que eles chamam de 5 líder, também poderiam contribuir para essa viremia residual persistente. O que acontece? Essa região, ela funciona como se fosse uma plataforma de controle da replicação viral. Uma vez dificultada, uma vez ela deletada ou com alguma falha, o vírus ele não consegue se multiplicar. Mas as células que abrigam esse vírus, elas sofrem expansão clonal. Então, por exemplo, o paciente tem uma infecção, essa célula de memória ela se multiplica e com isso ela está multiplicando aquele material genético do vírus. E aí, será que esse material genético do vírus que foi replicado, ele tem potencial de infecção? Ele pode levar à infectividade? Provavelmente não. Porque o paciente está sob TARV, então a TARV está agindo no vírus que funciona, no vírus que replica, mas ela não está agindo nesse provírus defeituoso. Então, boa parte dessa viremia residual ela poderia ser explicada por esses reservatórios de provírus com defeitos específicos. Um dos estudos apresentados foi um estudo realizado na Johns Hopkins com 30 pessoas que estavam sob o uso de terapia antirretroviral, com viremia detectável intermitente ou persistente, mas sem histórico de adesão inadequada à TARV. Nenhuma mutação ou resistência a medicamentos foi detectada. E 90% das sequências obtidas mostrou uma variabilidade genética baixa, ou seja, aqueles materiais genéticos virais eram provavelmente secundários à expansão clonal de células infectadas clones, e não necessariamente, né? exatamente, não da replicação viral. E aí, o que eles trouxeram de muito importante foi que 93% desses pacientes apresentavam defeitos nessa região, porção 5 líder do DNA viral, indicando assim que possíveis defeitos na estruturação geravam esses provírus defeituosos e eles poderiam ser responsáveis pela viremia residual persistente que a gente continua identificando e que a gente dá a TARV e esse paciente não consegue reduzir essa viremia. Qual que seria o impacto? Esse vírus ele tem potencial de infectar? Provavelmente não, mas ele perpetua uma cascata inflamatória, ele continua com uma ativação imune. Então, assim, isento ele não é. E o que isso traz, assim, de perspectiva? Provavelmente, muitas das nossas viremias não é relacionada à falha terapêutica. E muitas vezes elas estão guiando uma troca inadvertida das medicações, mas porque a gente não tem estrutura para dizer que não é também. Então, assim, a partir desses estudos, a gente tem que começar a pensar que a gente precisa ter testes que façam essa distinção do DNA, do RNA viral intacto e do RNA defeituoso, evitando interpretações errôneas mesmo da falha terapêutica e guiando melhor as decisões clínicas, porque isso impacta a decisão clínica. Com toda certeza. E eu acho que uma das coisas que mais impacta é em questão de ansiedade do paciente de ver uma carga viral positiva. Assim, muitas das vezes isso acontece depois de períodos muito grandes de indetectabilidade ou períodos de indetectabilidade, o paciente volta a replicar. Isso traz uma ansiedade para a pessoa muito grande. E acaba sendo até difícil de explicar, do tipo, você tem DNA positivo, você tem material genético positivo, mas não tem nada. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, né? A gente não sabe ao certo se está tudo bem, em questão de longo prazo, em questão de residual de inflamação, porque é isso, né? Uma infecção crônica acaba ativando o sistema imune a longo prazo, e a gente sabe que isso acontece já pela infecção do HIV per se, né? Com ele positivo, mesmo em baixas cópias, isso também pode perpetuar várias questões. A gente acabou de falar do Reprieve, né? A gente acabou de falar disso. Exato, de desfechos significativos no futuro a longo prazo que a gente não sabe. Então, a gente precisa mesmo mais estratégias para poder distinguir que tipo de material genético a gente está falando. A gente está falando de um provírus defeituoso, de um provírus não defeituoso, e como que a gente vai abordar isso no futuro? Qual que é o impacto disso a longo prazo? Então, eu acho que nesses próximos anos, a gente precisa mesmo dessas respostas. Show.
Nossa, é incrível estar escutando isso, porque a nossa prática é isso e a gente está escutando, e que bom que essas respostas estão sendo pensadas, né? Uhum, Porque sem isso a gente não consegue também trazer para os pacientes, para as pessoas que vivem com HIV, respostas, né? E olha uhum, que importante que isso está sendo feito, né? Acho incrível. E, Evelyn, para finalizar, você tem mais algum uhum. estudo sobre alguma outra coisa, algum outro tema que você viu que você queira aí trazer de importância sobre infecções oportunistas, tuberculose? Eu acho assim, tuberculose é sempre um tema que eu gosto muito de estudar. Então, o que foi falado muito de tuberculose, o que a gente precisa trazer no panorama é a síndrome pós-tuberculose, assim, o que acontece depois do paciente que cura a tuberculose. A gente termina o tratamento, a gente diz tchau. Mas esse paciente passou por uma condição muito importante na vida dele e talvez ele esteja exposto ainda sobre os mesmos fatores de risco que o colocaram doente uma vez. Então, a gente precisa falar de recidiva de tuberculose, qual que é a população que está sob risco de recidivar, quais são os fatores de riscos relacionados a essa recidiva, as sequelas pulmonares. O paciente que teve tuberculose tem um risco acrescido de mortalidade por todas as causas, assim, mais do que na população que não teve, e tem um risco maior de doença cardiovascular, tem um risco de sequelas pulmonares, existe uma nova classificação agora de DPOC relacionado à tuberculose, então, assim, existem parâmetros, uma classificação clínica para essa síndrome pós-tuberculose, que eu acho que seria a grande atenção do momento. O que acontece com o paciente que cura? O quanto que a gente deve observá-lo? O quanto que a gente deve acompanhá-lo? Quais fatores de risco são preditores de um desfecho negativo em 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Qual que é o impacto que aquela doença pode ter? Então, às vezes, um paciente de 18 anos fez um baita estrago pulmonar e ele tem uma prova de função pulmonar normal, mas ele tem 18 anos. E aí, daqui a 10 anos, como vai ser essa prova de função pulmonar desse paciente? A gente está acompanhando isso? A gente está dando atenção para isso? Eu achei que falar do que acontece com o paciente que cura tuberculose, um aspecto muito interessante que está vindo muito à tona. E de hepatite B, eu achei muito, muito legal também uma nova vacina para hepatite B para as pessoas que vivem com HIV. Então, a gente sabe que a resposta das pessoas que vivem com HIV para a vacina de hepatite B não é uma resposta equiparada às pessoas que não têm HIV. E aí eles estão estão testando uma vacina que o antígeno é o mesmo, mas o adjuvante é outro. Seria um adjuvante baseado em DNA que faz ativação de receptores Toll-like. E Ai, aí que tudo. isso melhora a resposta imunológica. Os resultados são precoces ainda, são de 8 semanas, com 100% de taxa de resposta. A gente precisa avaliar as respostas a longo prazo. Mas eles estão estudando também adjuvantes com alumínio, então melhorar a tecnologia da vacina para que essa população consiga responder melhor à vacinação de hepatite B. Eu achei também muito legal. Ai, que tudo. Nossa. Escutar você assim, maravilhoso, porque trazer essas novidades é A uma coisa esperança, né, maravilhosa, pra né? Uma gente. esperança, com Uhum. toda certeza, nesse mar todo de cancelamentos e desinformações, ver você trazendo essas informações assim é maravilhoso. E queria agradecer muito a sua disponibilidade para estar aqui falando com a gente, por estar trazendo essas experiências, e que orgulho de ter você aí tendo essa oportunidade, fazendo esse programa e levando também os nossos dados, mas trazendo muita coisa para cá. E que importante, né? Você que se formou no maior centro de infectologia da América Latina, podendo mostrar o quanto a gente é excelente, né? O quanto no Emílio a gente faz ciência, a gente Uhum. só precisa entender que a gente faz ciência lá dentro, né? E que a Reconhecer. gente reconhecer isso, reconhecer que a gente tem um potencial de ciência gigantesco, né? O que a gente Uhum. precisa é saber como organizar esses dados, colocar esses dados no papel para que a gente consiga mais respostas, né? E que lugar melhor do que o Emílio Ribas, né? Para poder fazer esse tipo de investigação, né? E tomara que isso estimule bastante as pessoas a poderem pesquisar mais aqui no Brasil e em todos os lugares. Muito Que obrigada legal. por você estar aqui, Evelyn, de verdade. Não, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Está sendo um prazer, assim, foi um prazer revisitar, encontrar pessoas que trabalharam comigo no Emílio, inclusive você. A gente teve poucas oportunidades, mas um plantão ou outro. Ter contato com esses meus colegas e poder
trazer, porque assim, foi um privilégio poder ter ido ao CROI, é um privilégio também poder estar recebendo informação e a formação que eu estou recebendo aqui agora, então, e compartilhar, tá aberta para discussão, eu não sou especialista em HIV, veja só, eu fui visitar o CROI, estou trazendo as informações do que eu trouxe do CROI, e com toda a humildade possível, exata, mas poder trocar e ocupar esses espaços é o que eu acho mais interessante. No momento de descrença da ciência, a gente precisa ocupar espaços de comunicação para falar de ciência. A gente não precisa ser um mega especialista num assunto para falar, não, a gente precisa discutir, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, dialogar, trocar informação, mas a gente precisa ocupar esses espaços. Então, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Gente, com essas palavras incríveis finais da Evelyn, a gente encerra esse episódio agradecendo novamente a presença dela e agradecendo vocês que estão aí escutando a gente falar disso e que isso estimule vocês também nas suas localidades aí a se interessarem por pesquisa, a pesquisarem, entenderem que a prática que vocês fazem na assistência, ela também é pesquisa, porque ela vai gerar as hipóteses que vocês vão investigar depois. Essas dúvidas que vocês têm atendendo, com toda certeza, são hipóteses incríveis para se investigar. E que tudo isso que a gente trouxe estimule em vocês esse interesse para falarem e fazerem cada vez mais ciência aí. Evelyn, muito obrigada novamente em nome do InfectoCast. E eu que agradeço, Mafê. Sempre estaremos aqui disponíveis para você. E eu também. Um beijo, muito obrigadão. Obrigada. Um beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.